Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal e hoje a gente vai aprender a meditar na chama azul que compõe a nossa chama trina, tá? Se você já assistiu à aula passada, nós fizemos uma meditação sobre a chama trina, tá? Aprendemos a conhecer melhor a chama trina, aprendemos a conhecer os seus aspectos, o seu trino aspecto, e agora a gente vai aprender a lidar com cada um deles. A gente vai aprender na aula de hoje a meditar na chama azul para a gente poder expandir os atributos dessa chama, tá? Na aula passada eu falei para vocês que é importante a gente expandir a nossa chama trina, que é uma necessidade, é um pré-requisito, né? A gente expandir a nossa chama trina para a gente poder acessar o nosso santo ser crístico, o nosso Cristo pessoal e também para aquelas pessoas que estão afinizadas com a ascensão. A expansão da chama trina é um pré-requisito para a gente alcançar a nossa ascensão, tá bom? Então hoje a gente vai prestar atenção na chama azul. Então eu já falei para vocês que a chama trina tem a chama azul, a chama dourada e a chama rosa. E na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre a chama azul, tá? Então, eu coloquei aqui do lado também, né, uma labareda azul para facilitar a visualização de vocês quando formos fazer a meditação, tá? Então, olha só, a chama azul, ela é uma chama que traz o atributo do poder, tá? Do poder divino. Então, a chama azul, ela representa o Pai Criador, tá bom? Nessa chama azul, nós temos as seguintes energias que compõem a chama azul, que são vontade, né, força de vontade, poder, determinação, coragem e fé. E temos também todos os outros atributos correlacionados a essas virtudes que estão aí, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem assim aquele ímpeto, né, de fazer as coisas, que tem aquele dinamismo, que tem aquela positividade, né? Tudo isso são subitens desses atributos originais da chama azul. E aí, gente, o que acontece? Como eu falei na aula passada, todos nós temos a nossa chama trina, tá? Localizada no nosso coração energético, dos nossos corpos energéticos, tá? E aí, nós precisamos expandir a nossa chama trina, tá bom? Como que a gente expande a nossa chama trina? A gente expande a nossa chama trina todas as vezes em que a gente coloca em ação qualquer um desses atributos que compreende cada uma delas. Por isso que a gente vai estudar cada chama em separado, para entender melhor como que ela funciona. Depois a gente vai juntar tudo e fazer uma meditação integrada com as três ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Todas as vezes que você tiver vontade de realizar alguma coisa, tá? Você fala, eu tenho um projeto, então eu vou realizar aquele projeto, e você tem aquele up de vontade para fazer aquilo, você está colocando em ação a tua chama azul que está na sua chama trina, tá? E quando você faz isso, você nutre essa chama azul da sua chama trina, tá? Você coloca combustível nela. Então, quando você tem aquela vontade, quando você percebe que você tem o poder de realizar, tá? Quando você tem aquela determinação para efetivamente realizar aquilo que você projetou, quando você tem coragem, né? Você sabe que você é capaz, você sabe que você consegue e você tem fé, né? Você acredita no teu potencial, você está colocando a chama azul da tua chama trina em ação, tá? Você tem a palavra forte, você tem aquela vontade de realizar, não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, você vai em frente, tá? Uma outra virtude muito forte, muito positiva da chama azul é o foco,
tá? Pessoas que têm a chama azul fortalecida, elas têm foco. Elas pensam numa determinada coisa, num determinado projeto, elas vão até o fim. Elas não se preocupam com o pensamento negativo dos outros, com comentários maldosos, com qualquer outra coisa que possa tirar ela do caminho. A pessoa tem aquela determinação, tá? Todas as vezes que você for trabalhar em algum aspecto da tua vida e você colocar ali vontade, poder, determinação, coragem e fé, você está ativando a tua chama azul da sua chamatrina, certo? Uma coisa interessante também de falar para vocês é o seguinte: todos esses atributos, eles expandem a nossa chama azul, porém eles precisam estar sempre voltados para a positividade, tá? Nenhuma dessas qualidades, se você usar ela de forma negativa, vai funcionar, tá? Se você usar de forma negativa para prejudicar alguém, para prejudicar o projeto do outro, para menosprezar as pessoas, você estará diminuindo a chama azul da tua chamatrina. Porque tudo isso, gente, esses atributos e toda essa força da chamatrina são atributos e força da divindade, tá? Do nosso lado divino. Então, tudo aquilo que você fizer, usando essas virtudes, tem que ser para o bem, para a positividade, tá? Você não pode usar a tua vontade para mudar a vontade do próximo. Você não pode usar o teu poder para manipular. Você não pode usar a tua coragem para inibir o outro. Tudo isso tem que ser voltado para a tua realização, tá? De algum projeto teu, de algum sonho teu, e para o benefício teu e dos outros, tá bom? Isso precisa ficar bem claro, tá? Tudo aquilo que a gente usa, toda a energia divina que a gente usa para o lado negativo, a gente acaba tendo que pagar esse preço depois, que são justamente os nossos débitos kármicos, tá? Os nossos débitos kármicos nada mais são do que energias divinas que colocamos em mau uso e agora, né, ao longo das encarnações, nós temos que equilibrar aquilo e voltar dentro de uma neutralidade de ações, tá bom, gente? Então, a gente tem que, né, ficar bem esperto para não usar essas energias de forma negativa, tá? Muito bem. Então, o que acontece quando a gente coloca essa chama azul em ação? Cada vez que você tem uma atitude de vontade, né, de boa vontade, por exemplo, né, ou de força de vontade, você está colocando combustível nessa chama azul, tá? Ela vai expandir dentro da tua chamatrina, certo? E também, quando ela vai se expandindo, ela vai te fortalecendo. Então, quanto mais qualidades da chama azul você colocar em prática, além de você expandir a tua chamatrina, a própria expansão dela faz com que essas virtudes se fortaleçam em você. Olha que legal, gente. A gente expande a nossa chamatrina e a expansão dela nos fortalece. Então, realmente é fantástico isso, tá bom? E aí, como que você vai fazendo no dia a dia? Você vai observando as suas atitudes. Todas as vezes que você tiver um pensamento de determinação, todas as vezes que você tiver uma atitude de coragem, uma atitude de fé, você pode ter certeza que a tua chama azul da sua chamatrina está sendo nutrida e está se expandindo, tá? Como eu falei na outra aula, a gente tem a chamatrina no tamanho de 1 a 2 milímetros. E todas essas ações que nós vamos fazendo, que nutrem essas chamas, nós vamos expandindo. E elas precisam estar em equilíbrio e expandidas para a gente poder acessar o nosso santo ser crístico, o nosso Cristo pessoal, tá bom? Como que a gente vai fazer, então, a nossa meditação da chama azul? Se você já assistiu a nossa aula passada, você já sabe como que você vai começar a visualização da chamatrina. Se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá para você assistir, para poder fazer essa meditação da chama azul corretamente, tá bom?
Então, vamos lá. Para quem já assistiu a aula passada, vai encontrar um cantinho aí da sua casa, onde você possa estar em silêncio, onde ninguém vai te incomodar, tá? Essa meditação, ela é bem curtinha, tá? E bem, assim, bastante poderosa e bem simples também, tá, gente? As coisas divinas, elas são simples, elas não são complicadas. É a gente aqui na Terra que complica tudo, né? As coisas divinas, elas são muito simples, exatamente porque é para que todos possam acessar. Por isso que Deus é simples, porque Ele é para todos, né? Todo mundo que quiser acessá-lo de coração aberto consegue. Então, vamos lá. Você vai sentar num lugarzinho aí da sua casa, você vai fechar os olhos, vai fazer algumas respirações profundas, lentas e profundas, para tranquilizar o seu corpo físico, tá? E aí você vai visualizar a chama na cor azul. Eu coloquei até um slide aqui no tom de azul para facilitar a visualização de vocês. Então, você vai fechar os seus olhos e na sua tela mental você vai enxergar a chama trina, tá? Completa. Depois que você conseguiu ver a chama trina completa, né, com as 3 cores ali no seu coração, você vai prestar atenção mais detalhadamente na chama de cor azul, tá? Você vai visualizar a chama azul da sua chama trina crescendo, tá? Então, você vai fazer esse exercício. Olhos fechados, vai visualizando a sua chama trina. Aí, você vai prestar atenção mais detalhadamente na chama azul. E vai fazer essa chama azul crescer. Ela vai crescer e ficar do tamanho do seu peito, tá? Do tamanho do seu peito, que pega toda a sua parte do tórax. Você vai imaginar essa chama trina desse tamanho. E aí, gente, você vai mentalizando, você vai pensando nessas qualidades que nós falamos. Na qualidade da vontade, na qualidade do poder, na qualidade da determinação, na qualidade da coragem, na qualidade da fé, na qualidade do foco, né? Na qualidade de todas essas coisas positivas que colocam a gente para ação. E você vai visualizando essa chama trina, principalmente a chama azul, crescendo. E você vai visualizar também a chama rosa e a chama dourada ainda pequenininha, porque a gente ainda não trabalhou com elas, tá? Então, você precisa visualizar nessa meditação que a sua chama azul ficou bem grande comparando com a dourada e com a rosa, que a gente ainda não trabalhou, tá? Então, você visualiza. Quando você conseguir sentir que a tua chama azul ficou bem grandinha, tá? Com todas essas qualidades que a gente já conversou, então aí você vai encerrar a meditação. Tá bom? É só isso, gente. Se você for fazendo todos os dias, você vai ver que quando você tiver mais prática, você vai conseguir visualizar a sua chama trina bem grandona. E aí, gente, a gente vai nutrindo ela no dia a dia. Cada atitude, cada ação que você tiver, cada momento em que você empregar no seu dia a dia uma dessas virtudes, ou mais de uma dessas virtudes, você vai expandindo a sua chama trina, tá? Então, esse é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos e, de preferência, todos os dias, tá? Para a gente poder ir se familiarizando com ela, ir se familiarizando com a energia, e vocês vão perceber que, conforme vocês vão praticando, essas virtudes, elas vão ficando cada vez mais presentes na vida de vocês, tá? A vontade, o poder, a determinação, a coragem, a fé. Conforme a gente vai meditando sobre essas virtudes, elas vão ficando cada vez mais presentes, assim, naturalmente, no nosso dia a dia, nas nossas ações,
né? Às vezes você tem que fazer um determinado trabalho e você fica inseguro. Mas se você já conhece a chama trina, se você já meditou na chama azul, você vai perceber que a insegurança, ela não existe. Ela não tem razão para ela existir. Porque você sabe que dentro de você, ali na chama trina, na chama azul, você tem coragem, você tem determinação, você tem poder, você tem fé. Então você não precisa ter medo, não precisa ter insegurança, tá, gente? Isso é uma prática que ajuda muito nas nossas atitudes do dia a dia, tá bom? E aí você vai conhecendo cada uma delas e vai aprimorando essas virtudes na sua vida diária, tá bom? Então, na aula de hoje, eu deixo vocês com a meditação da chama azul. Meditem sobre essas qualidades, tá? Procurem fazer a prática da visualização, se vocês sentirem afinidade com a aula, e vocês vão ver que é bem interessante. Depois que a gente trabalhar a chama dourada e a chama rosa, a gente vai trabalhar as 3 chamas juntas, tá? E aí vocês vão sentir uma diferença bem grande se vocês conseguirem praticar vários dias seguidos, tá bom? Então eu deixo vocês com essa meditação, que vocês consigam e que vocês tenham bastante força de vontade, bastante poder, bastante determinação, coragem e muita fé. Gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.